Boa tarde a todos. Já estamos online, já estamos começando a nossa live da AB Solar. Opa, e já estão entrando os primeiros participantes. Acabou de começar. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à live da AB Solar, que vai fazer um balanço sobre a audiência pública 040-2019, que aconteceu ontem em Brasília, organizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no Clube do Exército. Sejam todos muito bem-vindos, estamos atualmente com 50 participantes e subindo. Queria dar aí a boa tarde a todos, pessoal das diversas regiões do Brasil que estão entrando e participando conosco. Daqui a poucos instantes a gente vai conectar a nossa vice-presidente de geração distribuída, Bárbara Rubim, a Babi, já deve estar entrando daqui a pouquinho. Opa! Boa tarde, pessoal, bem-vindos. José Carlos aí, bem-vindo. SolarTech, Solar Prime, sejam todos bem-vindos. O Lucas, que está chegando agora. Muito bem, pessoal, o objetivo de hoje é que a gente possa, primeiro, dar para vocês uma sensação de como foi a audiência pública lá em Brasília, né? Até era bom saber quem aí conseguiu participar. Mano, levantem a mão aí quem aí conseguiu participar da audiência pública para a gente saber quantos de vocês estavam e que maravilha que foi quando a gente vê o número de pessoas envolvidas, o movimento foi muito bonito. A gente vai comentar no detalhe sobre isso. Babi já está chegando, como é que estamos? Ainda não entrou, daqui a poucos minutinhos ela deve estar conectando com a gente. Olha lá, ó. O Bruno participou, Felipe parece que sim também. Obrigado, Roque Teles. A gente aqui tem muito orgulho de defender o nosso setor de energia solar fotovoltaica, a geração distribuída e ver o Brasil cada vez mais conectado com o sol. Obrigado pelo seu apoio. Bom, pessoal, se preparem também e preparem as suas perguntas, tá? Natália, você vai ajudar a gente, né? Você consegue tomar nota das perguntas? Bacana. Então a gente vai acompanhando também as perguntas de vocês sobre a audiência, sobre as próximas etapas, os próximos passos, que é o que a gente vai debater. Já estão subindo coraçõezinhos aí, agradeço pelos corações de todos. Estamos aqui, o nosso coração ensolarado está com vocês também. E já estamos agora com 130, daqui a uns minutinhos, Babi estará conosco. Já vamos começar, tá bom, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar só passando assim highlights para vocês do que aconteceu ontem. A gente viu uma audiência pública como poucas que se vê na Agência Nacional de Energia Elétrica. Ó, veja se a gente não tem ali o pedido da Babi. Não? Ainda não? Não. Tá. Então, como poucas que aconteceram, nós tivemos uma participação de mais de quase 1.000 pessoas, né, estavam lá presentes na audiência pública, um número impressionante, né? O Lucas até está mencionando aqui, o presidente Bolsonaro comentou sobre o assunto, não especificamente sobre a audiência pública, mas sobre o tema sim, já fez inclusive 4 ou 5 comentários sobre esse assunto, o mais recente deles foi ontem, podemos também abordar esse tema na parte de perguntas e respostas. Mas o que a gente viu efetivamente, ainda não chegou, né? Ainda não chegou. Mas o que a gente viu efetivamente na audiência pública de ontem, em primeiro lugar, foi uma participação fora do comum, né? A ANEEL, segundo me informou a própria equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica, tinha 800 cadeiras lá reservadas para o evento, um espaço grande, né? Um auditório grande, que foi reservado para fazer essa audiência pública. As 800 cadeiras foram ocupadas e ficou gente de pé, para vocês terem uma ideia do que foi a audiência pública de ontem. A gente teve também uma participação que não é tão comum, né? Muitos representantes do Poder Legislativo estavam lá, participaram, além de representantes do Poder Executivo também, até governos estaduais presentes, entidades, associações que estavam lá envolvidas. Opa, parece que a Babi chegou, vamos ver daqui a um minutinho, ela deve estar conectando com a gente, e a gente vai dar início. Opa, bem-vinda, Babi!
Boa noite, Rô, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, estava começando aqui contando um pouquinho sobre o espaço, né? Inclusive era um ambiente bem bonito e agradável lá. Cadastramento começou super cedo, começou às 7h30 e a gente e mais outras pessoas já estavam desde antes desse horário lá, enfileiradas, esperando para poder participar. Muito bacana a gente ver. Aí, ó, todo mundo dando boa noite, coraçõezinhos. Fazem aquela chuva de coraçõezinhos para a Babi, que a gente sabe que ela gosta, pessoal. Dê uma chuva de corações para ela. Eu tô precisando, viu, gente? Hoje eu tô precisando de uma chuva de coração mesmo. Aí, tá vindo já, ó, seus corações, vamos ver. E, ó, estamos com quase 200 pessoas. Queria dar boa noite a todos. Ó, aí, ó, alguns até já começaram a pipocar. Oh! E já temos algumas perguntas que estão chegando, mas antes de entrar nelas, estávamos ali, 800 lugares, todos lotados, gente de pé, né? Vimos parlamentares que foram lá, tanto deputados estaduais, que normalmente não participam desse tipo de evento, deputados federais, que também usualmente não participam, e quando participam são poucos, tivemos vários, e até senador foi participar do evento. Isso não é comum, né, Babi? Não, não é comum, gente. Eu acho que foi até comentado por alguns diretores da ANEEL que estavam lá e outros membros da ANEEL também, o quanto aquela audiência era um marco, assim. E eu vi uma coisa muito legal, Rô, de um dos assessores da diretoria da ANEEL, que ele falou o seguinte, que para ele só aquela audiência, que primeiro era a maior audiência que ele já tinha participado pela ANEEL, e que aquilo para ele era muito importante porque ele sentia, olha que legal ouvir isso de um assessor técnico da ANEEL, que às vezes ele sentia que as decisões deles eram muito de trás da mesa, com base em planilha de Excel, etc. E que eles estavam distantes do impacto que as decisões tinham no mundo real. E que ele achava que aquele era um momento muito interessante deles de fato perceberem isso. Você, inclusive, fez ali a citação de um ditado, né? Que é quando Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E, de fato, dessa vez a sociedade foi até a ANEEL e a gente viu o pessoal mobilizado, né? Uma coisa muito bonita. É verdade. Todos ali, muitas pessoas com capacete amarelo, camiseta amarela, e o pessoal também de forma pacífica, né, de forma super qualificada, deu muito orgulho, vou ser muito sincero, Babi, eu tive assim, uma sensação de muito orgulho de ver o setor que a gente representa, né, com essa postura, né, de qualidade, contribuindo ali e trazendo também a sua presença, suas palmas, as suas mobilizações, a sua emoção, para a gente reconhecer que a gente está falando de pessoas, de vidas, né, que são voltadas aí para a energia solar fotovoltaica. É verdade, eu também fiquei muito até comovida, assim, sabe? Com certeza. Porque é isso, né? Assim, a gente está no setor tem muito tempo e, e eu me lembro na revisão mesmo de 2015, por exemplo, o quanto era. Puxa, quão mais desafiador era mobilizar um setor, né? E levar pessoas e mostrar isso. E agora não, assim, agora, na verdade, o setor se organizou e se mobilizou e foi muito legal. E eu tô vendo alguém falando aí de dobrar a meta da mobilização, eu já vamos lançar esse desafio, né? Já que estão propondo dobrar a meta, vamos dobrar a meta. Então, e falando sobre isso, a reunião de diretoria que deliberou sobre a 687, eu lembro que era uma salinha de 20, 30 lugares no Era a sala máximo, da né? reunião de diretoria, né? A da reunião de diretoria. E ela não estava cheia. Ela tinha bastante Não, gente, estava cheia. tinha Então tinha gente, menos de 30 pessoas na plateia, um ou outro jornalista ali no fundo, e era isso, né? E aqui a gente viu realmente o setor em peso, impressionante mesmo. Vamos entrar então em alguns temas. Outro comentário que acho que é muito importante, né? Essa audiência pública, que apesar de ter tido ali alguns percalços, né, com a energia elétrica, inclusive, por conta da chuva Gente, eu vou falar uma torrencial. coisa. Olha, vocês não valem nada.
tá? Porque todo mundo já viu, Deu tudo certo, não deu? No já final vi das uns contas? 15 comentários aqui da galera falando da luz que acabou. Pois é, e apesar disso, apesar da luz ter acabado, né, duas vezes, uma vez quando acabou efetivamente a luz por conta da chuva, aí ligou o gerador a diesel e aí depois acabou, não sei se foi o combustível, mas caiu a luz mais uma vez. Não, Mas na verdade apesar eles disso ligaram o tudo, gerador e aí voltou a eletricidade. Aí eu acho que caiu de voltou. novo e aí ligaram o gerador de novo. Ah, tá, pode ser. E aí, apesar disso tudo, né, as pessoas, primeiro, né, ninguém não teve bagunça, o que é muito importante, as pessoas É, continuaram ali mobilizadas de forma profissional, organizada e ordeira. E segundo, a gente viu que isso não prejudicou as pessoas de contribuírem. Né? A audiência continuou, teve aquela pequena pausa, mas depois voltou e continuou, as exatamente. pessoas contribuíram, então não teve prejuízo para o debate, que é muito importante a gente citar E para quem não está lá. e acho que uma coisa também, acho que a gente até comentou já, mas era falando que eu achei muito legal, particularmente. Eu acho. Primeiro eu vou falar uma coisa, né, gente? Eu acho que a gente está num momento em que se instaurou uma relação de muita animosidade do setor, e do setor eu tô dizendo assim, do tipo dos integradores e das empresas com a ANEEL, que eu não acho que seja bom, sendo bem Eu honesta com concordo vocês. contigo. Eu acho que não é bom também, não é bom nem para o nosso diálogo, né? Não é bom pra E nem nada. para a gente conseguir construir uma solução, porque para a É, gente poder encontrar uma solução adequada para o setor, a gente precisa conversar. e eu acho que assim, né, a gente tem que falar uma coisa que é muito verdade, que assim, no curto prazo, gente, não tem como a gente fugir de uma solução na ANEEL. No curto prazo. Eu vi muita gente já comentando, quer dizer, essa é a minha visão, né? Eu vi muita gente já comentando de projeto de lei, etc. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas assim, um projeto de lei não é uma solução de curtíssimo prazo. Pode ser, mas não é em geral, né? Então, É assim, e verdade. Tem o mesmo seu que tempo saia, de tramitação, né? exato, assim, e mesmo que venha um projeto de lei, o nosso setor vai continuar sendo um setor que é regulado pela ANEEL. Mas aí eu comecei a falar isso porque eu acho que apesar dessa animosidade, eu acho que a gente tem que reconhecer algumas coisas boas da agência. Então, assim, eu achei muito legal que de fato eles ficaram até o final para ouvir todo mundo. Né? Podiam ter acabado a audiência meio-dia, porque era o que estava previsto, mas ficaram lá e ouviram todo mundo. E quando acabou a lista de todo mundo inscrito, o Ruelio, né, que é o superintendente da Superintendência de Mediação e Conciliação, ainda virou e perguntou se tinha mais alguém lá que queria falar, que não tivesse inscrito ainda, etc, etc, e ouviu todo mundo. Então, acho que isso foi muito legal. Por outro lado, né, também nem tudo são flores, também achei muito ruim a ANEEL ter cancelado a transmissão ao vivo de última hora. Foi péssimo, e nesse sentido, né, graças à iniciativa que a gente teve, várias pessoas ali da Bessolar pensando esse tema em conjunto, a gente conseguiu quase dobrar o número de participantes na audiência pública, graças à transmissão que foi feita, né? No da É, Bessolar, eu acho que a gente passou de 500 pessoas simultâneas acompanhando aquela transmissão. exatamente. Exatamente. Você vê Exatamente. como hoje a tecnologia ela é fundamental, porque ela acaba permitindo que pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil ou do mundo possam acompanhar o que está acontecendo num debate importante para o setor como aquele. Então, realmente, eu acho que foi uma falha da ANEEL não ter feito essa transmissão, mas a gente, de forma bem propositiva, buscou criar esse espaço para a sociedade também. Exatamente. E acho que fez toda a diferença, enfim, acho que foi muito legal. Preciso confessar, né, gente? Eu até postei uma foto do que era o nosso mecanismo de transmissão. E juro, assim, eu olhava para aquele negócio e eu falava assim, mano, que coisa, sabe, assim, tipo, quase tosco. Aí eu vou aproveitar, inclusive, para fazer aqui um agradecimento especial à Natália Filmari, da equipe de Relações Institucionais e Governamentais da Bessolar, que foi a pessoa ali no E comando a da Gabi, câmera, e a Gabi, que ajudou também, e também ajudou com a carga do celular, né? Porque para manter tantas horas o celular transmitindo, a gente teve que carregar ali ao mesmo tempo, é né? verdade, o pessoal do G5 também que cedeu o Power Bank. Gente, foi um trabalho de equipe Verdade. maravilhoso. Realmente, assim, temos que agradecer
a gente sentiu ali um clima de equipe, uma mobilização e uma união que não se percebe todo dia. Então, muito bacana ver isso, né? Verdade. Muito bem, nós temos algumas perguntas que chegaram. Que tal se a gente começar a responder algumas delas? Perfeito, vamos lá. Olha só, a primeira aqui do Ives, ou da Ives, não sei. Qual foi a sensação da Absolar depois da audiência pública? Ah, peraí, vamos fazer um parênteses, Rô? Eu queria pedir para você explicar uma coisa pra gente, ou pro pessoal, enfim, ou a gente explica junto. Como é que funciona o rito de uma audiência pública? O que que a gente pode esperar de um momento de audiência pública? Muito bem, o momento de audiência pública, resumidamente, é o momento do Eu fala que amo eu te vocês também. Desculpa. É o momento do fala que eu te escuto. Então, a ANEEL, ela compõe a mesa, né? Ela abre espaço para que as pessoas possam se manifestar através de uma lista de inscrição de expositores. Essa audiência pública, ela pode ter espaço para as pessoas fazerem uma apresentação ou não. Normalmente, quando é um número pequeno de participantes, são 5 minutos de exposição que a pessoa tem para falar e, eventualmente, usar um PowerPoint, fazer uma apresentação. Nesse caso, como era uma lista muito grande, foram mais de 170 pessoas que quiseram ali falar, se inscrever. É um número, eu acho que é um recorde histórico, mas Gente, seria bom. se todo mundo tivesse falado, dariam 17 horas de audiência. Você vê que alguns não ficaram até o final, porque foram só 9 horinhas de audiência, né? E depois, as pessoas, nesse caso, por ter sido tanta gente assim, tiveram apenas 3 minutos para falar e também não houve a possibilidade do PowerPoint, né? Então, elas falaram no gogó mesmo, levaram ali anotações na mão, no celular, algumas pessoas até levaram flores lá para deixar com a diretoria e ficou no gogó mesmo, né? Outras pessoas levaram só algumas verdades. E outras pessoas acabaram saindo de lá com vaias para casa, né? A gente viu. Então, tivemos um pouco de tudo mesmo. Mas então, vamos voltar para a pergunta da Ives. Não, Qual calma, foi a calma, sensação? calma. Ai, meu Deus, calma. Vamos lá. Não, só para deixar então assim, gente, só para bater nesse ponto. Ah, desculpa, o rito. Eu Exato. comecei e não terminei, né? Desculpa, Babi. Vamos lá, o rito. Então, as pessoas se cadastram para poder falar, né? Elas trazem as suas contribuições na fala, né? E depois disso, a ANEEL, claro, grava tudo. Isso, quando possível, é transmitido. Não foi dessa vez, a gente conseguiu fazer isso pelo setor e pela sociedade. E a ANEEL, na verdade, ela tem essa obrigação de ouvir a sociedade, né? E de levar essas contribuições para as suas análises. Ela não tem a obrigação de incorporar essas contribuições, né? Então, assim, não tem um vínculo de que o que é dito lá ela tem que seguir, não tem esse vínculo. Ela também não tem a obrigação de se manifestar sobre essas contribuições, inclusive ela normalmente não faz isso, ela escuta, mas ela não comenta, né, o que é dito lá, e eventualmente ela pode fazer algum esclarecimento. Então, às vezes, tem uma apresentação antes das próprias contribuições das pessoas, em que a ANEEL explica o tema, ela contextualiza. Olha, a gente vai tratar disso, o tema que está em debate é esse, a nossa proposta nesse momento é essa, etc. Nesse caso, ela não fez isso, né? Exato. Então, assim, eu acho até que eles evitaram fazer a apresentação inicial por dois motivos, na verdade. Um é que eu acho que é uma questão de tempo, e o outro que eu acho que foi por uma questão de que eles sabiam que eles iam ser muito vaiados se eles fizessem a apresentação da proposta. Então, acho que eles evitaram fazer a apresentação até por esse receio mesmo de como é que o setor ia responder. Que já é um sinal de que essa proposta não atende ninguém, né? Exato. Quer dizer, Exato. Então, assim, eu até estou vendo aqui, a audiência pública, gente, mesmo não sendo transmitida, ela é gravada, mas ela não vai ficar, como ela não foi transmitida, ela não vai ficar disponível para o público, ou seja, para a gente. Né? E um ponto que eu vi muito interessante em termos de rito, que eu queria destacar, que eu vi muita gente comentando ontem também, é que o pessoal que entrava na página dessa audiência pública no site da ANEEL, via que estava escrito assim, não houveram contribuições para essa audiência.
E aí o pessoal começou a mandar um monte de mensagem do tipo assim, como não? Ninguém mandou nada, como é possível isso, etc, etc. E aí, na verdade, gente, porque com a lei das agências reguladoras, os ritos, as fases mudaram de nome. Então, assim, agora, essa etapa que a gente se encontrava antes, a etapa inteira, do dia 17 de outubro até o dia 30 de novembro, se chamava etapa de audiência pública. Então, quando a gente fazia contribuições na audiência pública, você contribuía para essa etapa. Hoje, não. Verdade. Hoje, essa etapa se chama consulta pública e ela tem uma numeração que é a consulta pública 025 de 2019. E Foi o uma dia mudança de mais de ontem. terminologia, né, Babi? Exato. Mas para deixar claro, né? E assim, e aí só a etapa presencial mesmo, que foi o dia de ontem, é que ganhou, né, que continua, na verdade, com o nome de consulta pública. Então, desculpa, de audiência pública. De Então, audiência pública. exato. Então, assim, tá marcado que não teve contribuições porque era só ontem. Mas depois do dia 30, quando a gente acessar o site da ANEEL na página da consulta, a gente vai ver aí sim as contribuições que vão ser enviadas por escrito que vão estar lá disponíveis. E, bom, o que a gente percebeu é que foi realmente longa, né? Até bastante, para aqueles que estavam lá, demandante, né? Muitas pessoas que ficaram sem comer até altas horas ali para poder aguardar a sua hora de falar. Verdade. Algumas pessoas que foram e saíram, né? Teve também muita gente que estava lá participando, acompanhando e que depois participou de uma passeata que foi feita em Brasília, né? Então, como resultado desse processo, Babi, o que as pessoas podem esperar? Vai sair alguma resposta da ANEEL? Não, gente, a gente não vai ter nada da ANEEL. A gente não vai ter nenhum. A ANEEL não vai publicar um texto novo, uma proposta nova como resultado dessa audiência de ontem. O que vai acontecer agora? A gente tem até o dia 30 de novembro, o dia mais bonito do ano, para a gente contribuir. E aí a gente vai mandar as contribuições por escrito. Gente, é muito importante que todo mundo contribua por escrito, porque a ANEEL é obrigada a responder as contribuições por escrito. Então a gente vai mandar as contribuições por escrito até o dia 30 de novembro. A gente não teve ainda nenhuma sinalização de que o prazo vai ser estendido, então vamos se programar para enviar até o dia 30 mesmo. E aí depois disso é que a ANEEL vai pegar tudo que ela receber de contribuição, vai reavaliar a proposta dela, fazer as alterações no texto que ela achar necessárias e submeter isso para votação da diretoria. Então, significa que daqui até lá o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando muito, né? Inclusive, esse movimento bonito e essa mobilização, pessoal, agora não é a hora de ir para casa e ficar no sofá, né? A gente tem que continuar um processo de envolvimento, engajamento. Aproveito e convido todos que quiserem aí para participar dos nossos grupos de trabalho na AB Solar e se envolver, porque vamos ter reuniões, né, Babi, ao longo dessas próximas semanas. Estamos Semanalmente a gente construindo... está tendo reunião de trabalho. Exatamente. Essas reuniões de trabalho semanais são para construir as nossas propostas técnicas, jurídicas, econômico-financeiras, de modo que a gente tenha todas essas pontas mapeadas, né? Faça a nossa própria análise de retorno sobre investimento, faça a nossa própria avaliação de cada artigo, cada palavra do texto da resolução normativa que foi proposta a mudança pela ANEEL. Se a gente concorda, se a gente discorda, se está faltando coisa e tá, né? A gente sabe que tem bastante coisa ali para melhorar ainda, tanto na resolução quanto no PRODIST, que é o documento técnico que acompanha, né, no módulo 3.7. Então agora a gente tem que fazer essa lição de casa, para que quando chegar o dia 30, a gente tenha efetivamente a nossa proposta bem robusta e bem sólida para compartilhar com a ANEEL. Exato. E aí, gente, é importante. Apesar dessa etapa de consulta pública terminar no dia 30, o processo de revisão não termina dia 30. Então, a ANEEL ainda vai pegar tudo isso, analisar e aí sim colocar para votação na diretoria. Ela não tem um prazo para fazer isso. Então, ela pode tanto fazer isso em 15 dias, desespero de todos, ou ela pode fazer isso aí daqui a 3 meses, por exemplo. A sinalização que a ANEEL vem dando, até na Intersolar eles falaram isso também, é de que o processo terminaria no primeiro semestre do ano que vem,
bolão da revisão, já fiz minhas apostas, março de 2020. Então, mas eu não tenho um prazo para definido para seguir. Perfeito. Então a gente continua esse trabalho e depois, inclusive, do dia 30, devemos pedir algumas reuniões da AB Solar com a equipe técnica da ANEEL para explicar para eles as nossas contribuições no detalhe, né? Exatamente. E também com os diretores para poder conversar com eles sobre essas propostas. É um trabalho para a gente fazer daqui por diante. Exatamente. Vamos entrar nas perguntas para o pessoal poder também ter as suas respostas? Vamos. Olha só, vamos começar então pela Ives, que é a terceira vez que eu falo dela. Espero que eu esteja acertando a forma de falar. Qual foi a sensação da AB Solar depois da audiência pública? Bom, tá bom, vou começar. Então, eu diria que pelo meu lado, Ives, a sensação foi, primeiro, de estarmos reenergizados, apesar de cansados, né? A gente viu ali um movimento de união. Não estou conseguindo ler. Não foca, né? Lê para mim que está ao contrário, que ele aparece espelhado. Sempre sol aqui dentro. Sempre sol aqui dentro, é isso aí. E o setor ajudou a ensolarar um pouco mais, né, os nossos corações, quando a gente viu aquela união. A passeata bonita, que eu vi fotos também do pessoal, vi fotos do pessoal, uma foto muito bonita do pessoal também com guarda-sol amarelo, aberto. Então, a gente viu que teve uma mobilização muito bacana. Também muito positivo a gente ter visto que os deputados, senadores que estiveram presentes lá, todos eles falaram na importância de incentivar e de apoiar o desenvolvimento da geração distribuída, solar, fotovoltaica e de outras fontes. Alguns deles, inclusive, destacaram outras fontes, como biogás, biomassa, hídrica. Então, foi muito legal a gente ver que existe essa sensibilidade dos parlamentares para a importância do tema. E a gente viu também até esse interesse de cobertura de imprensa, né? Teve vários representantes de imprensa ali presentes e pipocou uma série de notícias depois do evento. Exato. E assim, o volume de participantes falando a favor da geração distribuída, dos agentes contribuindo, associações, empresas, pessoas, né, que foram lá contribuir, foi super positivo. A gente vê, assim, os números são enormemente favoráveis à geração distribuída, né? Foi muito bonito. E aí, eu já vou aproveitar e emendar outra pergunta que eu vi que fizeram muito aqui. Perguntaram, inclusive o pessoal da Renove, como é que fica a questão de um projeto de lei? Assim, a gente vê isso como uma alternativa, como é que a gente está enxergando isso? São esforços que têm que caminhar em paralelo, né? A regulamentação ela tem um tempo mais rápido. Os projetos de lei, normalmente, eles podem demorar aí alguns anos para serem executados, mas é claro, quando existe vontade política, e isso é muito importante, por isso a mobilização e o envolvimento do setor, dos empresários, dos profissionais, junto dos seus deputados, prefeitos, vereadores, senadores, governadores, mobilizando eles para essa questão é fundamental. Porque é justamente esse calor que os deputados sentem que ajuda com que esse processo se acelere. E a gente já tem um interesse de alguns parlamentares de levar esse tema para uma tramitação de urgência, que a gente chama. A tramitação de urgência, ela fura a fila, por assim dizer, e é feita de forma mais rápida no Congresso Nacional, isso ajuda bastante. Mas lembrando que um projeto de lei ele sempre tem que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, ou vice-versa, começa no Senado e vai para a Câmara, e depois disso ele passa também por uma sanção da Presidência da República. Então são várias etapas, e a gente precisa acompanhar isso de perto e trabalhar para acelerar esse processo, porque ele demora, né? Não acontece de forma imediata. Exato. E aí, gente, só quero falar uma coisa, que eu estou vendo muitas dúvidas. Nada foi aprovado ontem, nada mudou ontem. A ANEEL não tomou nenhuma decisão ontem, como era de se esperar que nenhuma decisão fosse tomada, nem de ampliar prazo, nem de decidir algum cenário, nem de voltar atrás, nada disso. Eu tô vendo muita gente achando que alguma coisa aconteceu ontem em torno de decisão. Não aconteceu.
E aí eu vi outra pergunta aqui também que fala o seguinte: o presidente da República pode nos ajudar? E aí, Chapolin Colorado? Pois é. Então, assim, de um lado, olhando assim friamente, a ANEEL é uma agência regulatória independente, mas a gente sabe que o mundo não funciona 100% livre da sociedade, né? Então, os diretores, eles estão ouvindo a sociedade, eles estão ouvindo os congressistas. E, inclusive, o diretor Rodrigo Limpe disse que está aberto e que não é dono da verdade. Isso é uma forma muito positiva de mostrar que ele tem sensibilidade para o que a sociedade pensa. Então, eu acho que sim, poderia ajudar muito. Poxa, inclusive, em alguns momentos ele já tem dado algumas, a conta-gotas, eu diria, né? A gente gostaria de mais firmeza e mais clareza nesses posicionamentos do presidente sobre o tema, mas ele tem dado a conta-gotas o sinal de que ele é favorável à energia solar fotovoltaica. Agora, posições mais claras e objetivas, tanto do presidente quanto do Congresso, elas sim podem ajudar bastante. Eu diria o mesmo, inclusive, do Poder Executivo, ou seja, ministérios. E a gente sabe que tem vários ministérios que discordam com essa visão da Agência Nacional de Energia Elétrica de mexer na regra agora, de mexer dessa forma, de uma alternativa 5 que efetivamente inviabiliza muito dos negócios do setor. Então, todo esse feedback, todo esse retorno que a ANEEL tem da sociedade, ele ajuda sim bastante. Exato, mas assim, acho que uma coisa que é importante destacar é que o curso, né? O curso, na verdade, desse processo de revisão, ele é guiado pela ANEEL. Então, assim, o Bolsonaro, né, o presidente, ele não pode determinar que a agência tome uma decisão. Ele pode, como o Congresso pode, por exemplo, propor uma lei, propor um decreto, ou fazer uma MP, coisas que freariam o processo de revisão. Mas ele não pode determinar que a ANEEL faça alguma coisa, porque a prerrogativa das agências reguladoras que a gente tem no nosso país é que elas sejam independentes, exatamente para que elas possam, né, assim, salvo o melhor juízo, tomar as melhores decisões, livres de qualquer partidarismo, qualquer influência política momentânea. Exato. Tá. Muito bem, vamos a outras? Vamos lá. Tem aí? Eu tenho algumas aqui também. Vai lá. Vamos lá, então uma delas é Tom e Maria. Como a população pode contribuir nesse processo, Fabi? Gente, de muitos jeitos, assim. Eu acho que, primeiro, a mobilização que a gente tem é um enorme fruto disso, né? Se a gente está caminhando cada vez mais para entender que o que vai trazer segurança jurídica para o nosso setor, que o que vai trazer estabilidade é que a gente tenha uma lei que cuide da geração distribuída, isso vai passar pelo Congresso, ou isso vai passar por um ato da Presidência da República. E essas duas entidades, né, vamos colocar assim, essas duas instituições, elas são fortemente guiadas pela vontade popular. Então, acho que a população tem um papel essencial nisso tudo. E aí tem uma outra forma também, que aí eu já vou elencar e vou emendar outra resposta, que é realmente participando e mandando suas contribuições, gente. Assim, eu acho que é muito importante, tanto para o Congresso, quanto para a agência, quanto para os ministérios, que a gente mostre que o setor é propositivo, que o setor sabe discutir, que o setor sabe embasar. E aí, assim, todo mundo pode mandar suas contribuições, as contribuições são enviadas por e-mail. Você pode mandar um documento com várias contribuições, você pode mandar já uma sugestão de um novo texto para 482, tudo isso é possível. Mas é importante participar. Concordo. E aproveitando para complementar, apesar da ANEEL não fazer nesse momento uma outra audiência pública até o dia 30, né, que é o dia final do fechamento das contribuições da consulta, a gente viu já também que existem algumas audiências que vão ser realizadas, primeiro, lá em Brasília, tem várias que estão acontecendo na Câmara dos Deputados e no Senado, e além disso, né, já fomos informados e vamos começar a divulgar esse trabalho a partir da semana que vem, para todo o setor e para toda a sociedade, através das nossas redes sociais,
será realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Está prevista para o dia 25 de novembro. Então, essa é mais uma forma, Tom, Maria e a todo mundo aí, consumidor, empresário, profissional do setor, de estar conosco nesse processo. Mobilizem-se, a gente precisa mostrar a importância desse tema para a sociedade, né? E a audiência pública em São Paulo é uma enorme oportunidade para que a gente tenha demonstrações bonitas como a que a gente viu em Brasília ontem, também em São Paulo, que é considerada a capital dos negócios do setor, né, e do Brasil, capital econômica do Brasil, e aonde a diretoria da ANEEL irá para participar dessa audiência pública. E aí, o Jonelson perguntou uma coisa aqui. Ele perguntou se a ANEEL vai acrescentar na planilha dela algum dos itens que não foram valorados. Pois é, a gente ainda não tem esse retorno por parte da ANEEL, né? Se ela vai mudar e incorporar alguns dos itens que não foram valorados. A gente pretende justamente sensibilizar a agência para a importância de fazer isso, então a gente vai trabalhar para que ela incorpore novos itens. E mais do que isso, queria até destacar a fala que a Babi fez durante a audiência pública, em que ela falou que os itens elétricos eles são básicos, né? Assim, é o mínimo esperado, é a parte elétrica, mas a agência tem que fazer mais do que isso. E até para dar o sinal para vocês de que isso não é nenhum comentário fora da realidade, outras agências regulatórias de outros países, para dar o exemplo, várias nos Estados Unidos, na Europa, elas analisam essas outras questões, a questão ambiental, a questão social, a questão econômica, isso entra na análise. Mesmo que a agência não seja responsável por cuidar de meio ambiente, por cuidar de emprego, ou por cuidar de arrecadação pública, por exemplo. Mas ela sabe que esse valor existe e considera. Exatamente. Então é importante mesmo que a ANEEL considere isso, até para que a gente tenha métricas, né? Além das métricas que a gente já apresentou, porque a gente apresentou contribuição nesse sentido, com cálculos, com números, mas para que a gente tenha métricas da própria agência também, que podem, inclusive, servir de recomendação para a política pública, para iniciativas, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Economia, né, e de outros ministérios que têm interesse ou que são beneficiados diretamente por esses ganhos que a geração distribuída pode agregar para além da parte elétrica. Perfeito. E aí, eu só quero emendar aqui, já que a gente está falando de planilha e de custo, é que o Júlio perguntou se a ANEEL vai apresentar uma planilha aberta. Júlio, essa planilha já foi apresentada. Ela é um dos documentos que estão disponíveis no site da consulta pública na ANEEL, gente. Então, se vocês entrarem no site da ANEEL e digitar lá aneel.gov.br/consultas públicas e procurar a consulta 025, vocês vão ver. Estou tentando pegar o link aqui para jogar no chat. Vocês vão ver que lá já tem uma lista de documentos que a ANEEL colocou e que um desses documentos é exatamente... Eu fico tentando colocar as coisas aqui para vocês enquanto a gente fala, não dá certo. Perdemos você aí. É exatamente isso. Perfeito. E, além disso, também, para os nossos associados da Bessolar, vocês já receberam por e-mail em primeira mão esse material. Além disso, a gente fez também um trabalho para vocês de analisar linha a linha da proposta de texto nova da Resolução 482 e do texto do Prodist, o que mudou, o que foi excluído e o que foi incluído por essa proposta da ANEEL em comparação com o texto atual. Exatamente. Então, esses documentos estão à disposição. E aí, só para explicar aqui, que eu vi um dos comentários do Gilberto falando que está em PDF. Não está não, gente. Eu vou colocar aqui a minha tela, eu estou na página da consulta. Se vocês forem aqui nos documentos, esses documentos aqui de AIR são as planilhas. Então, eu acabei de baixar uma delas e abrir. E é exatamente a planilha em Excel de macro para... Não desculpa não, Gilberto. Perdoa ninguém aqui. Tô brincando. Que são os dados abertos, e aí a gente vai imputando os valores linha a linha e eles vão mudando as projeções de VPL.
Mas é difícil de Muito. mexer, gente. Não é porque tá em PDF que é fácil, não. Tá em Excel, né? Tá em Não em Excel, PDF. desculpa. É porque tá em macro, na verdade, isso que eu ia falar. É porque é uma planilha cheia de macro, então é difícil quebrar ela. Muito bom. Além disso, eu tenho aqui mais uma pergunta para a gente também encerrar, que já estamos em 40 minutos, né? A ideia é a gente encerrar em mais ou menos 5 minutos, então uma pergunta rapidinha e as nossas considerações finais. Primeiro, como uma lei criada pelo Legislativo pode interferir na Resolução 482? É a pergunta do Lucas Amarante. Quer que eu responda? Isso, pode começar. Gente, no direito, vamos começar bem, lá no direito a gente tem uma coisa que se chama hierarquia das normas. Mas assim, na verdade, a gente tem de fato no nosso ordenamento jurídico como se fosse uma pirâmide que tem a hierarquia das normas. Então, assim, no topo da pirâmide está a Constituição. Ou seja, Ih, perdemos a... Opa, nada. agora vou... Voltei, meu celular falando que a bateria tá fraca. Ou seja, nada pode ir contra a Constituição da República. E aí, depois disso, a gente vai quebrando nas outras leis que a gente tem. Complementar, ordinária, e aí, decreto. Então, assim, a resolução normativa, gente, com perdão da expressão, é o mosquito do cocô, do cavalo, do bandido, em termos de hierarquia de norma aí, quase, no nosso ordenamento. Então, ela não é nenhuma lei. É por isso, né, que aí eu vou lançar essa polêmica e a gente vai encerrar essa live, hein? Putz. É por isso que se... Mas... Então, quer dizer, é por isso que se fala, por exemplo, que no fim mesmo, assim, se você for perguntar para um jurista, não existe bem direito adquirido. Porque não é exatamente uma lei. É polêmica, polêmica. Por outro lado, apesar de não existir uma lei, é importante a gente ver como a Resolução Normativa 482, né, e as suas alterações foram importantíssimas para o setor, porque Exato. Mesmo não sendo uma lei, foram elas que deram a base para que o mercado pudesse começar. Exatamente. Então, assim, mas aí, como é que então uma lei influencia uma resolução normativa, gente? Dentro dessa pirâmide que a gente tem hierárquica, qualquer ato normativo que seja superior hierarquicamente ao ato que está debaixo dele, respeitadas as competências das casas, sobrepõe esse ato. Então, uma lei, por exemplo, ela é muito mais importante numa pirâmide de hierarquia do que uma resolução normativa. Então, se o Congresso fizer uma lei falando que tem que ser cenário zero para sempre, vai ser cenário zero para sempre. Até vir outra lei que revogue isso. Exatamente, ou seja, a regulamentação ela tem que obedecer à lei e a agência nacional que regulamenta tem que obedecer o Congresso. Exatamente. Nessas deliberações. Exatamente. Apesar de ser independente, tem que, sempre que sai uma lei, mudar os seus processos e procedimentos para seguir essa lei, né? Exatamente. Muito bem. Pelo horário, temos mais 2 minutinhos finais. Últimos comentários, Babi. Gente, de novo, né? Só quero primeiro agradecer todo mundo que tem participado dessa mobilização. Eu acho que entendo que nem todo mundo pôde estar em Brasília ontem, nem todo mundo pôde acompanhar as 9 horas de live que a gente fez para cobrir a audiência. Mas continuem mobilizados, foi muito importante. É muito importante para a gente também ver a mobilização de vocês. E agora, gente, é que chega uma das partes, assim, muito importantes, mas eu entendo também talvez menos apaixonantes, né? que é sentar e escrever as contribuições e quebrar as planilhas e lutar e também embasar tudo isso que a gente está pleiteando e está pedindo. Então, é isso. Queria pedir para vocês continuarem engajados. Nada mudou. A audiência pública não é para isso. Não é para a ANEEL decidir nada. É simplesmente o momento da ANEEL exercer o papel quase que de ouvidoria e ouvir o setor. E foi isso que ela fez ontem. Mas a gente tem até o dia 30 de novembro para enviar nossas contribuições. E, né, vou fazer aqui, dia 30 de novembro, meu aniversário. Então, vocês podem me dar esse presente e cada um de vocês mandar uma contribuição para o processo de revisão da 482. Tá aí o pedido de aniversário da Babi, pessoal. Aproveito para dizer também, né, que nós temos agora muito trabalho pela frente. É um trabalho árido, mas ele é fundamental. Então, de novo, convidá-los para participarem conosco desse processo. Estamos de portas abertas aqui na Bessolar para receber vocês, para ajudar vocês e para também ouvir de vocês boas ideias, propostas, sugestões e recomendações para a gente poder melhorar
as nossas contribuições sempre, tá? Exatamente. Babi, queria te agradecer. Queria também fazer aqui uma menção especial. Eu queria fazer um agradecimento a cada empresário e a cada profissional que esteve na audiência pública conosco e aqueles mais de 500 que acompanharam o link da Bessolar, a transmissão online. Tá? Vocês são o nosso combustível renovável, a nossa energia para fazer esse trabalho avançar e seguir em frente. Obrigado a todos. Babi, muito obrigado a você por estar conosco hoje nessa live. Obrigado a todos que participaram hoje com as suas perguntas, que assistiram, que estiveram com a gente. Vamos em frente, que o trabalho é duro, mas positivo, tá? Temos muito para construir e contem com o nosso apoio. Obrigado a todos vocês e até a nossa próxima live. Maior orgulho, gente. Vocês são incríveis. Obrigada por tudo e parabéns também por todo o esforço, Rô. Obrigado. Tchau, tchau.